Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Mundo Animal. Hoje nós estamos recebendo a veterinária Antônia Fabiana da Silva Santos, ela que é endocrinologista veterinária e vai falar um pouco sobre essa especialidade pra gente, que é a endocrinologia e metabologia veterinária. E você pode acompanhar este e os outros episódios que estão disponíveis aí no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br, no Instagram e também no YouTube. Se você preferir, não quer ver imagem, quiser escutar, também está disponível lá no Spotify este e os demais episódios do podcast Mundo Animal. Então eu recomendo que você vá lá e confira os demais outros episódios. Antônia, obrigado por ter topado, aceitado esse convite. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho dessa sua trajetória, né, na veterinária e um pouco do seu trabalho. Tá ótimo. Então, meu nome é Antônia, eu sou veterinária, me formei em 2011 pela Unesp de Botucatu. E aí, em 2012, 2013, fiz residência em clínica médica de pequenos animais. E aí, nesse período, até 2015, eu trabalhei com clínica geral. Fiz bastante plantão em alguns hospitais em São Paulo. E em 2015 e 2016, eu fiz a especialização em endocrinologia e metabologia. E de 2017 até agora, eu atendo somente na área de endocrinologia. Endocrinologia. E você tem animais? Quantos animais você tem? Tenho Tem? duas doidas. Duas doidas? Cachorro? Duas gato? cachorras, isso. Uhum. Eu sempre tive, né? Sempre tive, principalmente cachorro. Tive alguns gatos também, mas principalmente cachorro. E aí eu adotei a última há 3 anos e ela veio premiada, Kinder Ovo. Tava de uma, então acabei ficando com as duas. Ficou com as duas e os filhotes? Você... Não, foi só uma. Eu adotei uma e sim. tava prende uma. Aí acabei ficando com as duas. Só uma, né? Uma a mais ou a menos faz diferença. Uhum. Você sempre teve vontade de atuar nessa área, trabalhar com animais? Sempre. Eu sempre tive vontade de ser veterinária, não necessariamente nessa área. Quando eu entrei na veterinária, eu queria trabalhar com silvestres. E aí, durante a graduação, eu vi que não tinha nada a ver comigo, não tinha talento nenhum para lidar com animais silvestres. E aí, durante a graduação, eu gostava da área de clínica e tal, e eu sempre fui pendendo para a área da clínica. E é por isso que eu fui para a área da endócrina, porque a endocrinologia envolve muita clínica, né? É aí que você conheceu, então, essa... Isso mesmo. E estou até hoje, graças a Deus. Foi uma novidade para você? Assim, você viu na hora? Para você foi uma novidade? Foi muito natural, sabe? Foi muito natural, porque eu sempre gostei de clínica, esse raciocínio da clínica, de chegar no diagnóstico, ver os sintomas, ver os exames. Então, durante a graduação, durante as matérias, isso eu já fui começando a gostar. Então, quando eu me formei e terminei, eu já sabia que eu queria alguma coisa na área da clínica. E aí, durante a residência, que eu conheci bem a área de endocrinologia, no hospital que eu fazia a residência, eu trabalhei bastante com a professora Márcia Jericó, que é uma referência da endocrinologia no veterinário. Então, aí me apaixonei pela endócrina. E você já atendeu animais diferentes, além de cachorro e gato? Não, só cão e gato. Só cão e gato. Só cão e gato, isso. E por falar em gato, né? A gente tem uma notícia que eu vi aí no G1, achei interessante, de um homem, né? Que parou para resgatar um gatinho no meio da estrada. E foi premiado também. Pegou, de repente saiu um monte de gato do mato. Eu vi esse vídeo. Bacana esse vídeo. Quase eu, né? Que adotei uma, veio outra. Só que pelo menos veio só uma, né? Não veio um monte. Ele deu mais sorte que eu. muito engraçado e fofinho ao mesmo tempo esse vídeo. Né? Muito bonitinho. E é engraçado, porque normalmente esses gatinhos de rua, eles são um pouquinho selvagens, né? Mas você vê que todos vieram em cima dele, né? Foi muito engraçado mesmo. Parece muito que tava esperando, vamos deixar um Tava. ali e vamos ver se o cara o bode expiatório, né? A gente vai. Sim, muito legal. Você sempre pensou em trabalhar na veterinária? Você já pensou em outra profissão? O que você tem a dizer pra gente? Na verdade, assim, eu sempre, desde pequenininha, eu gostei de bichinho. Sempre, desde pequenininha. E eu sempre fui daquela de gostar de cuidar. Eu sempre tive muitos bichinhos diferentes. Eu tinha galinha, eu tinha... coelho, meu irmão criava coelho. E eu sempre fui daquela de que ficava doente, eu ia lá, gostava de cuidar. Os pintinhos, eu via sempre os pintinhos nascerem e ficava cuidando, sabe? Então, eu sempre soube que eu queria fazer veterinária. Não necessariamente nessa área de cães e gatos. Quando eu iniciei na veterinária, minha intenção era trabalhar com animais silvestres. Eu assistia o Globo Repórter da vida e adorava, sabe? Ficava fascinada, sempre quis. E aí, durante a graduação, durante a veterinária, eu vi que essa parte de silvestres não era muito minha área. E aí eu queria mais para a área de pequenos animais mesmo, cães e gatos, né? Mas ser veterinária sempre foi meu sonho. Sempre sonhei em ser... Nunca pensei em fazer outra coisa, assim. Sempre foi meu sonho mesmo. O que fez você ver que animais silvestres não é a sua... Não era a minha praia, né?
Você pensa, poxa, legal, mas não é o que eu quero. Eu acho que é um campo muito difícil para quem está aqui em São Uhum. Paulo. Entendeu? Então, eu sempre quis ficar perto da minha família, sempre quis ficar em São Paulo. E na graduação, essa parte de silvestres, a gente não tem absolutamente nada. Para não dizer que eu não tive nada de silvestre, eu tive uma matéria optativa, né? Que era optativa. Não estava na grade, né? Da faculdade. E é uma área muito difícil aqui em São Paulo. E quando eu pensei em trabalhar em silvestres, quando eu via, né, na televisão, eu queria ir para longe, sabe? Não era minha intenção trabalhar em zoológico, área de preservação. Eu queria ficar no meio da mata mesmo. Uhum. Mas aí eu vi que não era para mim, que eu não queria mais sair de São Paulo, que eu queria ficar aqui e tal. E aí eu fui para a área de pequenos mesmo. Certo, e agora eu gostaria que você falasse um pouquinho da área, né, da endocrinologia e metabologia veterinária. Tá. Queria que você falasse também o que faz um profissional também dessa especialidade. Tá. A endocrinologia é a área que estuda os hormônios, né? Então, quando a gente decifra, né, a palavra endocrinologia, então endo é o que vem de dentro, o que a gente produz, né? Então, são substâncias que a gente produz para modular, para controlar as funções dos nossos órgãos, né? E essas substâncias que a gente produz é o que a gente chama de hormônio. Né? E o órgão que produz o hormônio é o que a gente chama de glândula endócrina. Então, a glândula endócrina é que produz o hormônio, e o hormônio é a substância responsável por controlar as funções do nosso organismo para que se mantenha um equilíbrio. Né? E a endocrinologia estuda isso, tanto a função normal do organismo, quanto as disfunções. Né? Então, se uma glândula, por algum motivo, passou a produzir mais hormônio, a gente vai estudar essa disfunção, ou o contrário, se ela começou a produzir menos hormônio, a gente também vai estudar essa disfunção, tá? Opa, calma aí. Dentro da... Posso... Opa, pode completar. Dentro da endocrinologia, tem uma área também que a gente chama de metabologia. Então, tanto que o nome da especialidade completa é endocrinologia e metabologia veterinária. Então, a metabologia é a parte que estuda o metabolismo. Então, em resumo, é o estudo da capacidade que a gente tem de digerir, absorver e armazenar energia, né? Lembrando que a principal fonte de energia do nosso organismo é a glicose. Então, toda essa parte de metabolismo de glicose, a gente estuda também. Tá certo. Tá. E nós vamos tirar todas as outras dúvidas nos próximos blocos, né? No bloco 2, nós voltamos aqui para falar um pouquinho mais sobre essa especialidade, a endocrinologia e metabologia veterinária. Fique ligado que a gente volta já. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Estamos de volta com o segundo bloco do episódio sobre endocrinologia e metabologia veterinária. Hoje nós estamos recebendo a veterinária Antônia Fabiana da Silva Santos. Ela vai comentar agora com a gente um pouco sobre essa especialidade, né? Eu gostaria que você destacasse pra gente, né, quais são as principais doenças que vocês acabam identificando lá como endocrinologista. Tá. Na clínica de pequenos animais, né? Então, focando aqui em cães e gatos, as principais alterações endócrinas que a gente vê, a primeira disparada é a obesidade, assim como na gente, né? E aí depois tem as menos comuns, né? Em cão, vou citar as 3 mais comuns. Então, em cão a gente tem obesidade, depois a gente tem uma doença que chama hiperadrenocorticismo, que é o excesso de produção de cortisona, né, que é um outro hormônio, e a gente tem também o diabetes, né? E depois vem as alterações menos comuns, então o hipotiroidismo, que é a diminuição dos hormônios da tireoide, a gente tem o hipoadrenocorticismo, que é a diminuição da produção dos hormônios da glândula adrenal, tá? E a gente tem hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo, e aí tem outras que são menos comuns na clínica, né, na rotina. Então, em cão, as 3 principais, obesidade, hiperadrenocorticismo e diabetes mellitus. Então, na parte de gatos, a gente tem também a obesidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem o hipertiroidismo, que é o excesso de produção dos hormônios da tireoide. E em terceiro lugar, a gente tem a diabetes mellitus, tá? E as outras endocrinopatias em gatos são bem raras. Essas são as 3 principais mesmo. Uhum. E como você, entrando no assunto da obesidade, você tem visto muito caso de animais obesos,
Tem, infelizmente. Infelizmente, acho que assim, a proximidade que os animais têm com a gente hoje em dia, então eu lembro que na época eu falei que eu sempre tive animais quando eu era criança, né? Os animais que eu tinha quando eu era criança dormiam no quintal. O cachorro não dormia dentro de casa, o gato também ficava livre. E hoje em dia a gente tem os animais mais domiciliados, né? Os animais dormem na cama com o tutor, dormem no quarto com o tutor. E da proximidade dos animais com a gente gente acaba transferindo o nosso comportamento para os animais. Qual o comportamento? De ficar comendo de pouco em pouco toda hora, né? Então, o comportamento de deixar a comida à vontade, então deixa a ração à vontade para o cachorro, deixa a ração à vontade para o cão, sem ter noção, a mínima noção da quantidade que ele está comendo. E além da quantidade de ração, ainda tem os petiscos. Vai comer um pedacinho de carne, dá um pedaço de carne, vai comer um salgadinho, dá salgadinho. Tem gente que dá chocolate para bicho, né? E chocolate então, faz mal, né? Faz mal. Cachorro. Por exemplo, uva também é tóxico para cão e para gato. Então, alguns alimentos nossos são tóxicos, né? E outros que não são tóxicos só vai adquirindo em caloria, fazendo com que predisponha à obesidade. Certo. E como é o tratamento da obesidade? A obesidade em si é uma doença, né? Então, a gente sempre recomenda, se você notou que seu animalzinho está acima do peso, ou às vezes até você nem foi à clínica por conta disso, você foi por uma outra alteração. Isso tem que vir a orientação do veterinário. Se o animal está gordinho, ele precisa fazer uma dieta, né? Precisa de um tratamento para a obesidade. Então, aí tem clínico que já sente segurança em fazer esse tratamento, então ele mesmo já prescreve, porque a gente tem dietas específicas para isso, né? Como tem clínico que não, eu vou te encaminhar para o endocrinologista ou para o nutrólogo também, que essa parte de obesidade pode ser com o nutrólogo, que é um veterinário especializado em nutrição, né? E aí, chegando o paciente, a gente faz todo o tratamento, acho que mais para frente a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre isso. Certo. Tá. Eu também gostaria de falar com você quando ele já pode ser considerado obeso, tanto o cão quanto o gato. Tá. É muito difícil eu dizer para você, tem paciente que chega para mim e fala, Antônia, quanto que ele deve pesar exatamente? É um Yorkshire, quanto que um Yorkshire tem que pesar? Isso é muito difícil, porque eu já atendi Yorkshire de 2 quilos e Yorkshire de 12 quilos, né? Então, mesmo tendo uma raça, quando é SRD, pior ainda, né? SRD pode ter qualquer peso. Mas quando mesmo tendo uma raça definida, a gente tem Poodle de vários tamanhos, tem York de vários tamanhos, então é muito difícil dizer o peso em si que ele tem que ter, né? Qual é o peso padrão da raça? Muito difícil. Então, a gente avalia isso com o que a gente chama de escala de condição corporal. Então, se a gente procurar no Google, escala de condição corporal de cães, a gente vai ver uma tabelinha que vai de 1 a 9, tá? Então, de modo geral, um cão e um gato com peso ideal é aquele animal que quando a gente olha de frente, aqui tem o tórax e aqui vai chegando ao abdômen. Não sei se dá pra, né? Mas tem o tórax e aqui o abdômen. Então, ele tem que ter a cinturinha, né? Tem que vir um tórax olhando de frente. O cachorro tá aqui de 4 patas. Então, tem que ter o tórax e aqui a gente tem que ver a cinturinha, né? Olhando de cima, a mesma coisa. Tem que ser violãozinho. A gente olhando de cima, aqui tem o tórax, chega no abdômen e faz uma curvinha. Como se fosse um violãozinho mesmo, né? Quando a gente palpa, porque tem cachorro que tem muito pelo, muito peludinho, então a gente não vai conseguir ver a cinturinha, não vai conseguir ver se tem barriguinha. Mas quando a gente palpa o paciente, palpando aqui na região da costelinha, a gente tem que sentir as costelas com facilidade. E além de sentir as costelas com facilidade, a gente tem que conseguir contar, colocar o dedo entre os espaços entre as costelas, que são os espaços intercostais. O ossinho aqui do externo, que é o osso do peito, a gente também tem que sentir com facilidade. O ossinho aqui da bacia, a gente também tem que sentir com facilidade. Então, é aquele animal que a gente palpa, a gente sente com facilidade todos os ossos. Quando a gente vê que já começa a ficar com dificuldade para sentir, e tem animal que ainda, além de você não sentir nada, você sente que tem uma bola de gordura ali, né? Que é muito comum eles acumularem gordura aqui no externo, gordura aqui na região lateral do tórax, e tem paciente que acumula muita gordura aqui no flanco, né? A famosa bundinha. Né? Então, quando você já não começa a sentir, quando você sente uma bolinha de gordura, é hora de procurar um veterinário, tá? Porque talvez já tenha necessidade de prescrever uma dieta para fazer emagrecimento. E aí o veterinário vai avaliar se tem alguma doença endócrina que predispôs esse paciente a ganhar peso ou se é só um erro mesmo do manejo alimentar. A gente tem que ajustar a alimentação desse animal. Certo. E além da obesidade, você citou a diabetes. Diabetes, isso. Também uma das mais comuns. Comum aí. Bastante.
E tem dois tipos, né? Tem uns tipos de diabetes aí. Na verdade, essa diferenciação, Thiago, a gente não faz muito em cão e gato, que nem a gente faz em humanos, né? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes insulino dependente, diabetes insulino não dependente. De modo geral, todos os cães e gatos, quando a gente diagnostica o diabetes, eles são insulinos dependentes, né? Não há tratamento do diabetes em cão e gato que não inclua insulina, né? A gente tem até alguns trabalhos fazendo uso de hipoglicemiantes orais, principalmente em gatos, porque o tipo de diabetes de gato é um pouco mais parecido com o do humano, mas a gente tem muitos efeitos colaterais desses hipoglicemiantes, né? Então, muito vômito, indução de pancreatite, então a gente acaba não usando, né? Então, todos os pacientes, cão e gato, no momento que a gente diagnostica o diabetes, eles são insulino dependentes, então tem que iniciar com tratamento de insulina. O gato, ao longo do tratamento, ele tem chance de ficar sem insulina. Então, a gente consegue mantê-lo, a gente controlando o peso, porque o diabetes do gato é muito mais induzido pela obesidade do que do cão, né? Então, o gato, a gente controlando o peso, controlando a dieta, tem chance dele ficar sem insulina. Agora, o cão, não. Se não for uma fêmea, a única chance que a gente tem de curar o diabetes no cão é quando é uma fêmea que está no cio, né, no período que a gente chama de diestro. Se a gente pegar ela nesse período, ela diabética, e a gente castrar essa cadela a tempo, tem chance da gente mantê-la sem insulina. Mas outros cães, se for uma fêmea já castrada, que veio diabética, vai tomar insulina para a vida inteira. Tem algumas raças que têm predisposição, né? Tem, na verdade, assim, quando a gente pega os estudos falando de raças com predisposição para diabetes, são estudos de prevalência, não são estudos genéticos. O que quer dizer isso? Então, eu pego, por exemplo, na cidade de São Paulo, de 2015 a 2017, foram atendidos 2.000 animais com diabetes. Desses 2.000, 300 eram SRD, 400 eram PUD, entendeu? É um estudo de prevalência. Entendi. Não tem um estudo genético que fala, o SRD tem mais predisposição por conta disso, disso e disso. O Poodle tem mais predisposição por conta disso, entendeu? Algumas poucas raças, por exemplo, o Schnauzer. O Schnauzer é uma raça que ele tem uma deficiência de uma enzima que controla o triglicerídeo, né? Então, ele tende a ter aumento do triglicerídeo, que é a gordura no sangue. E essa gordura no sangue pode interferir na ação da insulina, né? Então, esse animal tem uma predisposição maior a se tornar diabético. Em gatos, a gente tem uma raça também, que é pouco vista aqui no Brasil, que é o birmanês, que ele também tem esse distúrbio, né, de lipídio, de triglicerídeo, que também predispõe ao diabetes. Mas, de modo geral, é o que eu falei, são estudos de prevalência. Então, não tem um estudo genético mesmo, mostrando por que aquela raça tem mais predisposição. E estudo de prevalência, a gente cai na raça do momento. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um estudo de prevalência agora, qual é a raça mais prevalente? O Shih Tzu, qualquer lugar você vê Shih Tzu, né? Então, se eu pegar de 1.000 animais, 500 são Shih Tzus, entendeu? Então, se eu fosse fazer um estudo agora, a maioria é Shih Tzu. Quer dizer que o Shih Tzu tem mais predisposição? Não, é porque agora a gente tem mais Shih Tzus, né, na casa das pessoas, entendeu? E o que causa a diabetes? A etiologia, né, que a gente fala, a origem do diabetes, ela é multifatorial, né? Não tem um fator só envolvido. Então, tem a predisposição genética do paciente. Se for uma fêmea não castrada, a predisposição é maior. Se for um paciente que já tem histórico de ter tido uma pancreatite, que é uma inflamação no pâncreas. Se for algum paciente que que esteja fazendo uso de alguma medicação, como glicocorticoide. Então, são todos fatores que são acrescentados, né, para aumentar a predisposição daquele paciente a se tornar diabético. Mas o diabético é isso, ele é multifatorial, não tem um fator só envolvido. E a obesidade também predispõe ao diabetes. Certo. Você tinha citado uma outra alteração, além da diabetes e da obesidade? Hiperadrenocorticismo. O que é esse palavrão? A gente abrevia em HAC, hiperadrenocorticismo, tá? Então, dentre essas glândulas endócrinas que eu falei, que são os órgãos que produzem hormônios, a gente tem um par de glândulas no abdômen, a gente e os cães, tá? Eu falo porque é a mesma coisa, o funcionamento é o mesmo. A gente tem um par de glândula que fica perto do rim, né? Que chama glândula adrenal. Essa glândula produz alguns hormônios, aldosterona, catecolaminas, e dentre esses hormônios tem a cortisona, né? E esses pacientes com hiperadreno, eles têm um aumento da produção de cortisona, né? Então,
Então, normalmente, esses pacientes, a causa mais comum de hiperadrenocorticismo é quando tem um nódulozinho numa glândula da cabeça que chama hipófise, que na maioria das vezes esse tumor é benigno e é pequenininho. Só que essa glândula hipófise, ela controla o funcionamento da adrenal. Ela estimula a adrenal a produzir cortisona. Então, se esse paciente tem um tumorzinho na hipófise, esse tumor fica constantemente estimulando a adrenal a produzir cortisona. Então, cada vez mais essa adrenal vai produzindo cortisona, né? E o excesso de cortisona, os sintomas do excesso de cortisona são parecidos com os sintomas do diabetes. E na maioria das vezes, os pacientes com hiperadreno, ao longo do tempo, podem desenvolver diabetes também. Por quê? Porque a cortisona interfere diretamente na ação da insulina. Então, ela não deixa que a insulina haja, né? Então, cada vez mais o pâncreas tem que ficar produzindo insulina, até que chega um momento que ele entra em exaustão. Então, paciente com hiperadreno, uma doença comum em cães, né? Muito mais comum em cães. Paciente com hiperadreno também tem uma predisposição maior a se tornar diabético, tá? Então, em cães é a obesidade, a diabetes hiperadreno e a hiperadreno. Isso mesmo. Nos gatos também é obesidade, diabetes e hipertiroidismo. Que é o aumento da produção do hormônio da tireoide, né? Tanto que o hormônio da tireoide, o T4 total, a gente já recomenda dosar anualmente em todos os gatos acima de 6 anos de idade. Né? Então, é muito comum esses gatos se tornarem hipertiroideus, que a gente fala, né? Então, normalmente é um tumorzinho benigno também, uma hiperplasia multinodular na tireoide, e esses nódulozinhos ficam estimulando a tireoide a produzir mais hormônio tiroidiano. Então, normalmente as pessoas, digamos assim, entre aspas, os donos, acabam não percebendo. Por quê? É uma doença normalmente de gato mais velhinho, né? Acima dos 10, 11 anos de idade, na maioria das vezes. E gato, quando ele vai ficando mais velho, ele tende a ficar mais quieto, dormir mais. Gato já dorme 20 horas por dia, gato velho dorme 25 horas por dia, né? E o gato velho com hipertireoidismo é um gato mais ativo, porque o hormônio da tireoide, ele controla o metabolismo. Então, é um gato que fica mais ativo, fica miando atrás do proprietário, come bem, porque o hipertireoidismo estimula o apetite, bebe mais água. Então, o dono do gato acha que tá tudo bem, porque o gato tá alerta, tá ativo, tá comendo bem, então ele acaba não percebendo. Por isso que a gente já pede para incluir no check-up. Porque quando o proprietário vai perceber que o paciente tá ruim, é quando o paciente já perdeu muito peso. Então, aí já chega pra gente com muita atrofia muscular, muito desidratado, entendeu? Então, a gente sempre já fala já para fazer o check-up, pra gente diagnosticar o início da doença. Certo. Então, é isso. A gente vai para mais um intervalo. Na volta, vamos continuar falando sobre a endocrinologia veterinária, endocrinologia e metabologia veterinária. E você, se você está gostando, se você tem acompanhado a gente, não esqueça de compartilhar aí para os seus amigos, viu? A gente volta já com mais podcast Mundo Animal. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Estamos de volta com o último bloco deste episódio do podcast Mundo Animal sobre endocrinologia e metodologia veterinária, hoje com a veterinária Antônia Fabiana da Silva, e ela vai falar pra gente agora quais são os principais exames, né, para detectar essas e outras alterações. E eu gostaria de perguntar para você também como o tutor pode perceber essas alterações. Tá, beleza, Thiago. Em relação a como o tutor pode perceber em casa, a grande maioria das doenças endócrinas, então o diabetes, o hiperadrenocorticismo, o hipertiroidismo no gato, todas essas doenças têm alguns sintomas em comum. Quais são eles? Aumento da ingestão de água e aumento do volume de xixi, né? Então, assim, minha cachorra sempre bebeu muita água. Se é um padrão dela, ela não mudou, tudo bem. Mas se você percebia que ela tomava X de água e de um tempo pra cá você notou que ela tá tomando 2, 3, 4 X de água, isso é um fator que tem que chamar atenção, né? E volume de xixi também. Às vezes é aquele animal que dormia a noite inteira e agora ele não consegue mais dormir a noite inteira. Tem que ficar levantando de madrugada para urinar ou ficar levantando de madrugada para fazer xixi ou para beber água, entendeu? Então isso é uma das principais alterações. É só doença endócrina que aumenta a ingestão de água e volume de xixi? Não.
Tem outras doenças não endócrinas que também levam a esses sintomas, né? Mas doença endócrina entra aí no diferencial, tá? Um outro sintoma também comum a essas doenças estão hipertiroidismo, diabetes e esse do hiperadrenocorticismo é o aumento do apetite, né? Então são animais que comem muito. Também é a mesma coisa, aquele paciente que se você deixava a ração, ele comia de pouco em pouco, nunca foi de comer muito, do nada você percebe que ele come tudo que você põe, ele come de uma vez, ele tá afoito por comida, come de forma bem agressiva, sabe, a comida. Então isso também é um sintoma importante, tá? Algumas dessas doenças têm todos esses sintomas, né? Os P's, que a gente chama de poliúria, polidipsia, então aumento da ingestão de água, aumento do volume de xixi, e a polifagia, que é o aumento do apetite, né? Então esses 3 P's tem doença endócrina que fazem eles ganhar peso, então o hiperadrenocorticismo faz o paciente ganhar peso. Agora, o diabetes e o hipertiroidismo no gato, esses pacientes comem muito e perdem peso, tá? Então, essas são as alterações que a gente pode perceber em casa. Perceber essas alterações, tem que levar o cachorrinho ou o gato no hospital, tá? A clínica veterinária. Porque aí o clínico vai avaliar, vai examinar o paciente, vai pedir os exames básicos, né? Então, hemograma, função renal, função hepática, a parte de gordura também é importante, colesterol, triglicerídeo, o exame de urina também é importante e a ultrassonografia abdominal. Então, com base nesses exames básicos, o clínico já vai ter uma suspeita se pode ser um problema endócrino, se pode ser um problema renal, que não tem nada a ver com a parte endócrina, se é um problema hepático, entendeu? Então, o clínico, com base nesses exames, vai avaliar se vai haver a necessidade de encaminhar para o endocrinologista ou não, tá? Certo. E o tratamento, como você falou da diabetes, o tratamento é muito feito à base de insulina. Insulina, né? isso. Insulina. Como fazer essa aplicação? Né? E tem uma quantidade, depende aí da... Isso, depende. É assim, na verdade, quando a gente olha em literatura, a dose inicial que a gente entra de insulina é de 0, porque a insulina a gente não fala em ml, a gente não fala em miligrama, a gente fala em unidade, né? Unidades internacionais. Então, de modo geral, a gente entra com 0,25 a meio unidade por quilo a cada 12 horas, tá? E dependendo se é cão ou gato, tem um tipo de insulina específico que a gente usa. Pode ser uma insulina veterinária mesmo, que é a caninsulin, ou pode ser a insulina humana, né? Então, dependendo do animal, a gente usa um tipo ou outro de insulina. Então, de 0,25 a meio, mas isso é muito relativo, isso é muito individual. Eu tenho um paciente diabético meu que controla com 0,09 unidade por quilo. O mínimo é 0,25, ele controla com 0,09. Então, isso é muito individual, né? Então, a base do tratamento, insulina e alimentação, né? A alimentação também é uma parte bem importante. Vamos chegar já já. A gente vai chegar já já, que já entra na parte da obesidade também. Na obesidade. E como no caso é só vocês que podem aplicar a insulina? A gente orienta, a minha vocês consulta, orientam. que eu até estava conversando com você antes aqui, a minha consulta, a primeira consulta de diabético demora no mínimo 1h30, porque eu tenho que explicar toda essa parte e a gente tem que ensinar o tutor a aplicar a insulina em casa, né? Então, a insulina ele vai aplicar a cada 12 horas, não tem como a cada 12 horas ele ficar levando o animal na clínica, né? Então, ele tem que fazer esse tratamento em casa. E além de aplicar a insulina, ele vai ter que aprender a dar outra furada para medir a glicemia, né? Então, ele vai ter que dar algumas furadas por dia no animal. De modo geral, eles vão bem. O começo assusta, todo mundo fica assustado. Ai, meu Deus, não vou conseguir fazer. Mas depois a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, né? Às vezes eu passo meu telefone pro tutor, falo, a primeira vez que você for aplicar, você filma para eu ver se tá fazendo certinho. Porque, assim como qualquer medicação, né? A diferença entre remédio e veneno é a dose que você usa. Então, eu sempre ensino certinho, porque a insulina, já vi proprietário, né? Ao invés de puxar 4 unidades, puxar 40. Né? Então, assim, é uma diferença bem grande. O paciente pode fazer uma hipoglicemia, pode convulsionar, pode até ir a óbito por conta disso. Então, eu sempre ensino a mexer na seringa de insulina, puxar certinho, falo na primeira aplicação que ele for fazer para ele tirar foto, para eu conferir se ele está fazendo certinho, né? O começo assusta, todo mundo fica com medo, assustado, eu não vou conseguir, mas depois eles tiram de letra. E a diabetes também, como você falou, entra na alimentação, né? E aí também, Isso. claro, a obesidade.
A alimentação para esses casos? O cão é diabético, o cão é obeso, o que você recomenda? A base da alimentação para as duas doenças, né? Porque eu falei, a obesidade também é uma doença. A base da alimentação para as duas doenças é uma alimentação com pouca gordura e muita fibra, né? A grande quantidade de fibra é tanto para dar saciedade, né? Quanto também para fazer com que a absorção dos nutrientes seja mais lenta. E assim a gente tem um pico de glicemia pós-alimentação menor, né? Então, a base da alimentação das duas doenças é isso. Pouca gordura e muita fibra, tá? Tem ração específica para diabético e tem ração específica para obesidade. Para o obeso, a gente trata só com a de obesidade. Para o diabético, ele pode comer qualquer uma das duas. E qual que eu vou escolher? Isso o clínico ou o endocrinologista que vai avaliar. Porque, por exemplo, se é um cão que eu estou atendendo, que ele é diabético, que está no peso ideal, eu prefiro a ração de diabético, né? Agora, se é um cão diabético que tem obesidade, aí eu entro com a ração de obesidade e faço um cálculo para ele perder peso. Tá certo. Entendeu? E com relação a outro método, né, para você combater a obesidade, assim como para nós humanos, é o exercício físico. Atividade física ajuda. Atividade física, o cachorro, queria que você falasse aí. Com gato é mais complicado. Com que frequência, o gato é mais complicado. É mais complicado, Eu acho que assim, a atividade física ajuda, com certeza, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente readaptar o cão e o gato com a alimentação adequada, né? Então, é importante você saber o quanto que o seu animal está comendo. Porque muitas pessoas, quando chegam no consultório, quanto que ele come, não tem nem noção, né? A gente tem que ter noção do quanto de alimento a gente está dando para o cão e para o gato. Então, para você ter noção, em média, um gato ele tem que comer de 50 a 70 gramas de ração por dia. Dono de gato nenhum mede isso. O dono de gato vai lá e enche o pote. O pote está vazio, enche o pote, entendeu? Então, ele não tem a mínima noção de quanto de ração que ele está dando. Eu tenho uma paciente, a Jabulani, que ela pesava 13,1 kg. Para um gato, ela era gigante. E eu falei, por curiosidade, a senhora vai mensurar o quanto que a senhora põe de ração. Ela comia 300 gramas de comida por dia, de ração. 300 gramas. E a média tem que ser? 50 a 70. 50 a 70. Bem então, aí você se pergunta por que esses animais estão obesos, né? Então, é muita comida. Então, o mínimo, o mínimo que a gente tem do cuidado em casa é saber o quanto que o paciente está comendo. Antônio, como que eu vou saber, como que eu sei o quanto que o meu animal tem que comer? Se seu animal é um animal saudável, está no peso ideal, para evitar que ele ganhe peso, utilize a quantidade que está atrás do pacote de ração mesmo, tá? Ali atrás de todas as ações vem dizendo, se o cão tem 10 quilos, dê tanto de ração. Então, tome por base aquilo lá. E aquele valor divide em pelo menos 2 refeições. Se ele é um cão tranquilo, 2 refeições ele fica tranquilo, 2 refeições. Se você vê que ele é um cão que, se ele ficar 12 horas, ele fica enchendo o saco, ele quer comer, divida essa quantidade total em 3 refeições. Nossa. Entendeu? Mas é o básico. O mínimo que você tem que saber é saber o quanto seu animal está ingerindo. A atividade física, agora é só pergunta. A atividade física ajuda? Ajuda, só que você também vai no ritmo do animal. Você não vai querer, o cachorro nunca passeou na vida, você vai querer andar 10 km com ele no primeiro dia, né? Então, sempre no ritmo dele, dá uma volta no quarteirão, e aí com o tempo você vai acrescentando. Se você conseguir fazer no mínimo 2 ou 3 passeios por semana, de 15 a 20 minutos de caminhada, já ajuda. Ajuda. E com relação a... os principais erros, né, cometidos pelos tutores é exatamente esse que você mencionou, né? Não tem a mínima noção da quantidade de ração que dá. Assim, se você não tiver uma balancinha, é baratinho, tá? Para você pesar a quantidade de ração. Eu meço na xícara, mas cada ração tem um tamanho de grão, cada ração tem uma densidade. Então, se uma xícara é 100 gramas de uma ração, se eu troco a ração, talvez esses 100 gramas não seja uma xícara, né? Então, o ideal é que você pese na balança. Uma balancinha é R$30, né? Se você não conseguir comprar uma balancinha, leva no pet shop, leva no açougue, né? Algum lugar que tem aquelas balancinhas de precisão e peça para ele pesar para você. Sei lá, é 150 gramas que eu tenho que dar por dia. Pesa, aí com esse valor dessa ração, você faz uma marcação num copinho. Entendeu? Isso para um cão que você vê que ele está no peso ideal. Que é o que eu falei para vocês. Tem a cinturinha, a gente palpa, sente as costelinhas com facilidade. Se é um cão que você já percebe que ele está gordinho, você fala, meu cachorro está gordinho, aí você vai ter que levá-lo ao veterinário. Porque aí talvez a gente precise entrar com uma dieta específica para a obesidade e fazer um cálculo diferente, não um cálculo que está ali atrás do pacote. Certo. Entendeu? Então, basicamente mais importante do que tratar a obesidade é prevenir. Com certeza. Tanto para eles quanto para a gente. Sim.
Porque às vezes quando a gente já detecta a obesidade, já vem outras alterações juntas. Já pode ter aumento do colesterol, do triglicerídeo, alteração das enzimas do fígado. Então, muito melhor do que tratar tudo isso é prevenir. Obrigado, Antônia. Obrigado a Imagina. você que está nos assistindo. Semana que vem tem mais podcast Mundo Animal. Sexta-feira, 4 horas da tarde, então está aqui feito o convite para você. Lembrando que este e os outros episódios estão disponíveis no Diário de Suzano, no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br, no Instagram do Diário de Suzano, no YouTube, lá no nosso canal do YouTube, e também no Spotify, se você preferir escutar. Então, a gente fica por aqui. Até semana que vem com mais um episódio do podcast Mundo Animal. Lembrando, o endereço da clínica aqui, da Clínica Mundo Animal, tá aqui. É só você conferir aí na sua tela. Então, fica aí feito o convite e até Tchau, o pessoal. próximo episódio.